O que o batismo não faz? Primeiro, o batismo não salva. Segundo, o batismo não perdoa pecados. E terceiro, o batismo não ensina que a obra de Cristo foi insuficiente. Vamos ver isso dentro da Bíblia. Primeiro, o batismo não salva. E a pergunta é: por que existe essa ideia de que batismo salva? Por interpretações equivocadas. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 16. Por isso que há necessidade, igreja, de aprendermos, de conhecermos, de crescer na graça, mas também no conhecimento, de meditar dia e noite, de guardar os mandamentos do Senhor, de examinar a lei, para que não venhamos o quê? Cair em heresias, participar de igrejas que são seitas, de ter interpretações equivocadas. Às vezes as pessoas lêem textos e, não, esse texto aqui é isso mesmo, vai ao ponto, vai a outras interpretações de homens de Deus, procura comentários bíblicos, assiste pregações se for preciso de diversas pessoas, para você chegar num consenso único daquele texto. Senão é perigoso você o quê? Acabar cometendo essas interpretações equivocadas. Por isso, igreja, que eu falo, eu sou totalmente contra chegar aqui na igreja, abrir a Bíblia e falar: é aqui que Deus vai falar com a igreja hoje. Por quê? Não houve preparo. Segundo, um livro qualquer que você for ler, você vai abrir no meio e vai começar a ler, você vai entender a história? Você vai entender o que foi falado antes? Não. A mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes você vai pregar um versículo, mas lê o capítulo inteiro, para você entender o que aquele versículo está dizendo, por que foi dito aquilo, por que foi escrito aquilo, para que não venhamos colocar coisas que nós achamos ou queremos. O texto foi escrito por um propósito, não é o nosso, mas foi de Cristo, do Espírito Santo inspirando o autor. Para quem foi escrito o texto? Em que contexto foi escrito? O que o texto está dizendo? Como eu posso usar esse texto hoje, aplicando para a igreja? É por isso que devemos crescer no conhecimento. E é por isso que Jesus fala que a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é colocado no texto, tudo aquilo que vem da imaginação humana, é caído por terra, porque o texto é claro. Vamos lá. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, uma interpretação equivocada vai dizer o seguinte: como o texto está dizendo, quem crer e for batizado será salvo, então o batismo salva. Mas e é isso que o texto está dizendo? É isso que Jesus quis mostrar? Vamos a uma interpretação correta do texto. Vamos dividir o texto. Repare bem que os textos há versículos e vírgulas, pontos. Respeite. Assim como você lê um livro e para nas vírgulas, pare também nos versículos. Pare e medite. Puxe uma linha de pensamento. Por quê? Pergunte, por que foi escrito isso? O que Jesus quis dizer? Para quem foi dito? Qual é o propósito? O que ele falou antes? O que ele falou depois? E aí você vai entender. Agora, eu pegar esse texto e só ler ele e não ler atrás e não entender, eu posso colocar qualquer coisa. Mas vamos lá. Interpretação correta. Ele vai falar duas coisas aqui. Jesus está falando dos seus discípulos para fazer missões. E nas missões, no versículo 15, ele vai falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no versículo 16 ele fala: e quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e batizar são duas coisas, correto? Primeiro crê, depois batiza.
Mas tudo isso é possível porque pregou-se antes o Evangelho. Versículo 15: pregai o Evangelho a toda criatura. Então entenda uma coisa: o crer só é possível com a pregação do Evangelho. Uma igreja que não prega Evangelho não tem capacidades para batizar alguém, para conduzir alguém à salvação, porque não prega o Evangelho. Hoje se prega tudo, menos o Evangelho. Hoje se prega contos de fada, conversa para boi dormir, se prega tudo, encheção de linguiça, se prega tudo. Estão falando até de Lázaro já no púlpito, o Lázaro que está sendo caçado, até disso estão falando, menos do Evangelho. E aí é o ponto, o que Jesus diz: pregai o Evangelho. Quando se prega o Evangelho, há então a resposta: crer, e após crer, se batizar. Então este que crê e se batiza, a Bíblia fala que ele é salvo. Será, pretérito futuro, será, não que ele é. Por quê? Não basta crer e batizar. Por que não basta crer e batizar? Por que será? Vamos ver uma pessoa em particular que creu e batizou. Vamos ver se ele foi salvo. Na Bíblia, Atos 8. Vamos lá, todo mundo. É tão gostoso falar da Bíblia, é tão gostoso falar do Evangelho. Atos 8 vai mostrar uma pessoa que creu e batizou, mas não foi salvo. Ah, mas aí o texto está falando que é salvo. Não, quem crer e for batizado será salvo. Por que o será? Porque não basta crer e batizar, é necessário viver e aplicar aquilo que foi ensinado pelo Evangelho. Em Atos capítulo 8, versículo 13, vai dizer: o próprio Simão abraçou a fé, em algumas traduções, e creu até o próprio Simão, sendo batizado. Ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, sendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo, em autoridade de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no batismo de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, lhes ofereceu dinheiro. 19. Dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então nós vemos uma pessoa que creu e batizou, porém ela queria comprar aquilo que não pode ser comprado, aquilo que é dado àquele que crê. O que? O Espírito Santo. E aí o que Pedro vai dizer? Presta atenção nas palavras do apóstolo Pedro. Mas disse Pedro no versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só, 3 coisas: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Segunda coisa, não tens parte nem sorte nessa palavra. E terceiro, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Eu preciso dizer que esse camarada não era salvo? Não preciso, né? Por quê? O próprio texto já fala: não tens parte nem sorte nessa palavra. Palavra essa que era o Evangelho, que tem o poder para a salvação. Ele não tinha parte. O dinheiro, o qual ele tinha, ele queria comprar o Espírito. Por isso Pedro falou: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, condenação. E por final,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Se o coração não é reto diante de Deus, não está com Deus, não se aplica às coisas de Deus, não anda em retidão, assim como aquele texto que nós conhecemos: dai-me um coração reto. Lembra aquele texto? Então nós vemos claramente. E aí Pedro corrige: repreende-te, arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então olha só, batismo não salva. Crer e ser batizado não é sinônimo de ser salvo. Há pessoas que crê, acredita, batiza e aí fica tranquilo: não, eu sou salvo, posso viver de qualquer maneira. Agora eu vou fornicar, eu vou adulterar, eu vou fazer o que o mundo faz, viver como o mundo vive, viver como vivia antes que eu estou salvo. Engano seu. Você nunca conheceu a graça, você nunca foi salvo, você está aí perdendo tempo a se entregar a Jesus, a ter um coração reto e a ter sorte, ter participação nesta palavra. Então nós percebemos que a interpretação correta deixa claro: quem crer e for batizado será salvo. Vamos voltar lá em Marcos 16. Marcos 16. Vamos voltar à interpretação. Por isso a Bíblia se responde com Bíblia, não é com o que eu penso, o que eu acho, o que eu deixo de pensar. Quem crer e for batizado será salvo, e quem porém não crer será condenado. Pensa bem, se o batismo salva, o não batismo não salva, correto? Por que o texto está falando quem não crer? Não deveria ser quem não batizar? Não deveria ser isso? Se o batismo salva, o não batismo condena. O texto diz desse modo: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não for batizado será condenado? Não, ele fala o quê? Quem não crer. Por isso que o pilar fundamental é crer, porque aquele que crê entende que deve ser batizado. Por quê? Para mostrar a obediência a uma ordem do próprio Deus e para se tornar membro da igreja do ministério. Com isso ele vai ser revestido do Espírito de Cristo. Por isso ele vai andar em novidade de vida e mostrando diariamente a sua salvação por meio de obras, o qual no último dia, permanecendo em perseverança, ele será salvo. O texto é claro: se o batismo salva, então não é necessário também crer. Por que Jesus fala quem crer? Se é o batismo que salva, não deveria ser quem for batizado será salvo? Não, porque é necessário crer. E quem crê, cumpre. E quem cumpre, vive. E quem vive, é salvo. Agora quem crê, cumpre e não vive, meu irmão, nunca compreendeu, nunca entendeu, mas ainda há tempo. Vamos ver agora um exemplo de uma pessoa que creu, mas não foi batizado. E vamos ver o que aconteceu. Lucas 23. Lucas 23 é o exemplo que não tem como a gente revogar. Se de fato o batismo salva, como nós explicamos a fala do próprio Cristo na cruz do Calvário. Está vendo como a Bíblia é claro? A Bíblia é claro, o Evangelho é claro, até uma criança compreende. Mas o que acontece? Por falta de conhecimento, às vezes somos levados a ventos de heresias, por seitas, por homens que são inspirados por Satanás, a fazer e a pensar coisas que não condizem com a palavra de Deus. Lucas 23, 40. Lucas 23, 40. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos aqui um exemplo de uma pessoa que creu e batizou, mas não era salvo. Por quê? Não aplicava, não vivia de acordo com aquilo que foi pregado a ele, o evangelho. E nós vemos aqui uma outra pessoa que creu, porém não foi batizado. Então nós criamos aqui o quê? Uma linha, um ponto, de que o batismo não salva, mas é dever de todo cristão se batizar. Outro texto que a gente pode também entender, isso aqui pode chocar a igreja, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 14 e 17, o apóstolo Paulo está falando algo que a gente pode tirar um grande ensinamento. 1 Coríntios 1, 14, Paulo vai falar assim, ó: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei. Olha isso que Paulo está falando. 1 Coríntios 1, 14. Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1 Coríntios 1, 14. Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. E que Paulo está falando? Que lá em Corinto ele só batizou 2 pessoas, Crispo e Gaio. E os demais? Se o batismo salvo não foi salvo? Se o batismo salva, eles não foi salvo? Como é que fica isso? É muito simples. Paulo dá graças porque não batizou. Por quê? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Compreendem? Então nós entendemos que o batismo não salva, mas ele faz parte. Paulo não está menosprezando aqui o batismo, porque ele fala: porque Cristo enviou-me a não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo não está menosprezando o batismo, porque ele está dizendo que a ocupação, o ministério dele não era esse. Mas se de fato o batismo salvasse, então ele, sabendo, deveria o quê? Batizar todo mundo, para que se acaso Jesus voltasse ou algum morresse, fosse salvo. Mas tinha o quê? Os líderes, tinha a igreja para fazer isso. Então nós entendemos que batismo não salva, mas faz parte daquele que salva. 2. Batismo não perdoa pecados. É uma interpretação equivocada, porque lá em Atos 2:38 diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Já explicamos no parágrafo anterior que esse em nome de Jesus para perdão de pecados é a autoridade dos ensinamentos de Jesus. Porém, mas de forma mais clara nós podemos ver isso em Mateus 26. Mateus 26, 27 vai falar algo que nós realizamos todo mês, geralmente no comecinho do mês, né? O que eu estou falando? Santa Ceia. Na fala de Jesus Cristo na Santa Ceia, nós podemos aprender algo muito importante, que vai nos ensinar que batismo também não perdoa pecado. Tem gente que fala: não, vem batizar porque o seu pecado vai ficar na água, e aí você vai ser liberto dos seus pecados, você vai ser perdoado dos seus pecados. Isso aí é uma mentira. Aqui em Mateus 26, 27, Jesus fala, olha só: tomando o cálice e dando graça, deu-lo dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Perdão dos pecados, limpeza, purificação, retira os pecados. Um outro texto, Efésios 1:7, que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça.
Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o pecado só era perdoado a partir do quê? Sacrifício de sangue. Era necessário um cordeiro morrer para que o pecado fosse perdoado. Então nós entendemos que batismo não perdoa, não tira pecado, tá? O que tira pecado é o sangue de Jesus, que tem que estar em sua vida antes de você batizar, para que você batize de forma obediente, de forma a ter testemunho, a ser liberto antes, para poder cumprir em obediência à ordenança do nosso Deus. A obra de Cristo também nós aprendemos que foi suficiente. E isso aqui é algo que eu quero tratar com os irmãos. Tem igrejas e pastores que falam, para você ser salvo, você precisa de isso mais Cristo. Isso mais Cristo, aí você é salvo. Tem que fazer isso mais Cristo, e aí você vai ser salvo. Biblicamente, somos salvos pela fé em Cristo. Tudo que tira a obra de Cristo e tem ela como não suficiente para a salvação é heresia. Nós não somos salvos porque fazemos algo. Eu não sou salvo porque eu dou dízimo. Eu não sou salvo porque eu dou oferta. Eu não sou salvo porque eu não assisto televisão. Eu não sou salvo porque eu uso terno. Não. Eu sou salvo porque Cristo, lá em Isaías 53, tomou sobre Ele as minhas enfermidades e as minhas dores. Porque Ele tomou sobre si os meus pecados e foi oprimido. Porque Ele saciou a ira de Deus. E Deus viu o seu trabalho, Isaías 53:11, e ficou satisfeito. É por isso que eu sou salvo. Sendo eu salvo, eu tenho agora o Espírito Santo que me orienta ao que? A cumprir uma vida de obediência, que me ensina a ser grato, que me ensina a santificar, que me ensina a cooperar com a igreja, a ofertar, a dar dízimo, que me ensina a andar de forma que não cause escândalo, mas decência, edificação, a viver uma vida de boa reputação. Se alguém faz algo porque foi ensinado que você tem que fazer isso, mais Cristo para ser salvo, você aprendeu uma heresia. A Bíblia é clara: salvação por meio da fé em Cristo Jesus, nunca por meio de algo mais Cristo. Quando a igreja começou, houve alguns judeus que falaram: nós aceitamos o Evangelho, mas aqueles que vieram agora têm que ser circuncidados. Por quê? Se não se circuncisar e crer no Evangelho não é suficiente. Ele tem que ser circuncisado e crer no Evangelho, para que ele seja salvo. Aí os apóstolos vêm, para parar, é só Cristo. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje a igreja mundial, não estou falando da igreja mundial do Valdomiro, mas vocês podem também pegar como exemplo. Hoje a igreja universal, não a do pastor Edir Macedo, mas você pode pegar como exemplo. Estão entendendo, né? As igrejas hoje estão trazendo o quê? O judaísmo. Não, para ser salvo é necessário usar aquele negocinho na cabeça, aquela batina. Para ser salvo tem que deixar a barba grande. Não, para ser salvo tem que andar com o cajado. Não, para ser salvo tem que tocar um trombone. Não, para ser salvo, para de palhaçada. Para ser salvo tem que crer em Cristo Jesus, crendo nele, ter uma vida de acordo como ele teve, e perseverar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você tem uma vida de acordo como Cristo teve, você vai ser servo. E se você é servo, você entendeu o que Cristo quis dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando alguém vier falar: não, irmão, tem que fazer isso, mais Cristo para ser salvo. Irmão, eu tenho que ter fé em Cristo. E se eu tenho fé, a minha fé coopera com obras. Tiago falou o quê?
Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. É isso que tem que ter na nossa igreja. É isso que tem que ter na nossa vida. Então o batismo só deve ocorrer dado que a compreensão do evangelho, da situação da pessoa e da necessidade dela de viver uma vida para com Deus, cumprindo os ensinamentos e mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não tem isso, não deve ocorrer batismo. Eu não posso. Você não pode descer as águas sem compreender o que é necessário, sem saber o que é o batismo, sem fazer o que é necessário. E aí então nós entramos na última parte para finalizar. Se uma pessoa morre sem batismo, ela será salva? E aí nós temos dois casos em particular. Dois casos. Nós temos aquele que fala: não, a pessoa morreu sem batismo, não é salvo. A pessoa morreu com batismo, é salvo. Como entendermos isso? Muito simples. O que o nosso ministério concorda? Primeiro, o batismo não salva. Porém, o batismo é uma ordenância. E nós, em obediência, devemos obedecer a ordem e o exemplo do nosso Senhor. Se uma pessoa está na igreja, ela nasceu no berço, ela vai atingir a idade do batismo. Atingiu a idade do batismo, não desceu as águas, porque não quis. Essa pessoa não pode ter nenhuma participação na igreja. A pessoa está na igreja, participa do grupo, canta, abre culto, prega, tem já 3, 4 anos de ministério e não batizou, ela não pode executar a tarefa que está executando, porque ela deveria executar do que é básico, o batismo. Por outro lado, se uma pessoa nova convertida, jovem, idoso, adulto, está aguardando, participa dos cultos de ensinamento do batismo, está de acordo com a doutrina, com os ensinamentos, está aguardando o batismo, e Deus decide recolher, nós entendemos que pela misericórdia de Deus, assim como aconteceu com o ladrão na cruz, essa pessoa é salva. Por quê? Não dependia apenas dela, mas da data definida, ou também da participação do diácono, do presbítero. Às vezes pessoas são ceifadas em acidente ou infarto fulminante, e essa pessoa estava aguardando o momento. Aí sim. Agora, já tem tanto tempo e não batizou, essa pessoa demonstra que não tem comprometimento com a palavra, que não tem obediência, e por isso ela não pode participar do rol de membros da igreja. Amém, meus irmãos? Ficou claro, jovens? Vocês que vão batizar, é uma decisão muito importante para a vida de vocês. Por isso, aplique-se a compreender o que é que vocês vão fazer. Porque não é apenas um banho, não é apenas colocar o avental branco, que é maravilhoso, é lindo, é emocionante. Você vai chorar, você vai falar línguas estranhas, você vai se emocionar. É maravilhoso, é único na vida. Mas deve saber por que está sendo feito. Por que está sendo feito? E de que maneira vocês estão fazendo. Amém? Finalizamos aqui a primeira parte. No próximo domingo vamos falar sobre: a criança pode ser batizada? O que é necessário para ser batizado? O que é regeneração?